Ei, Kia, já parou para pensar como a Páscoa virou um festival de chocolate e coelhos, tão longe do que as escrituras realmente contam? A Bíblia descreve a Páscoa como o evento mais sangrento e libertador da história. Mas a sociedade transformou isso em feriado comercial, defendendo símbolos que nem sempre se alinham ao texto original. Vamos bater um papo sobre fatos surpreendentes das escrituras e da história, para você ver como as pessoas em geral repetem tradições por pressão coletiva, sem captar a essência prescrita. No Antigo Testamento, a Páscoa, ou Pessar, surge como memorial da libertação do Egito, em Êxodo capítulo 12. O sangue de um cordeiro nos batentes das portas protegia da morte. Um ritual que incluía comer ervas amargas e pão sem fermento, para recordar o sofrimento e a pressa da saída. Fato aprofundado que poucos exploram. O cordeiro era escolhido no 10º dia do mês, assado inteiro sem ossos quebrados, simbolizando pureza e sacrifício completo. Um lembrete anual de que a salvação veio pelo sangue, como Deus instrui em Êxodo capítulo 13, versículo 14, para ensinar às gerações a história da redenção. A sociedade adotou elementos como ovos coloridos, mas isso distorce o foco no sangue e na libertação prescritos. No Novo Testamento, a Páscoa ganha profundidade. Em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo chama Cristo de nosso Cordeiro Pascal, sacrificado para a redenção, ligando ao Pesach judaico. A ressurreição, em Marcos capítulo 16, versículos 1 a 6, mostra as mulheres no túmulo vazio, um momento de espanto e esperança. Fato surpreendente. O anjo anuncia que Jesus, crucificado, ressuscitou, cumprindo a profecia de salvação pelo sacrifício, como em João capítulo 19, versículo 36, onde ossos intactos ecoam o Cordeiro de Êxodo. Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 24, prega isso como vitória sobre a morte. Um sacrifício divino para a libertação espiritual, que as pessoas em geral diluem em celebrações leves, repetindo símbolos por tradição coletiva sem conectar ao texto. Outro detalhe bíblico rico, em Lucas capítulo 22, versículos 15 a 20, Jesus transforma a ceia pascal em memorial de seu corpo e sangue. Pão e vinho como símbolos de aliança nova, prescritos para a lembrança contínua da redenção, não de festas passageiras. Historicamente, a data cristã surge no século IV. O Concílio de Nicéia, no ano 325, fixou a Páscoa no primeiro domingo, após a lua cheia de primavera, para unificar, mas misturando com festivais pagãos. Fato-chave sobre a distorção dos ovos. Origina-se de tradições germânicas antigas, ligadas à deusa Ostara, da fertilidade, onde ovos simbolizavam renascimento primaveril. Constantino, ao cristianizar o império, adotou isso para facilitar conversões, como mostram registros romanos do período, virando símbolo de vida nova, sem base no texto bíblico. As pessoas em geral defendem ovos como cristãos por pressão cultural, sem saber dessa mistura pagã que dilui o foco no sangue do cordeiro. Avance para o século XIX. A comercialização de doces em forma de ovo explode na Europa, impulsionada pela indústria de chocolate, transformando o ritual em produto de massa. Arquivos econômicos revelam como isso virou feriado de consumo, oposto ao memorial de sofrimento em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3, que manda pão da aflição para recordar o Egito. No Brasil colonial, missionários misturaram com costumes locais. Uma adaptação que as pessoas repetem hoje, defendendo como tradição sem questionar a origem. Fatos bíblicos mais profundos, que destacam o contraste. Em Números capítulo 9, versículo 11, a Páscoa é celebrada com pão ázimo e ervas amargas. Um ritual para reviver a amargura da escravidão, prescrito como lembrete eterno de dependência divina, que a sociedade suaviza com doces. Hebreus capítulo 11, versículo 28. Elogia a fé no sangue pascal. Proteção através de obediência. Um sacrifício comunitário que as pessoas em geral ignoram, priorizando elementos adotados. Em Êxodo capítulo 12, versículo 27, é chamado sacrifício da Páscoa ao Senhor. Profundidade simbólica de gratidão pela salvação. Não a caça a ovos que distrai do cerne. Fatos como o de Josué, capítulo 5, versículo 10, onde a Páscoa é celebrada após cruzar o Jordão, marca de nova era, desconhecida por quem foca no comercial. Registros do século II, como textos de Justino Mártir, enfatizam a Páscoa como memorial de Cristo. Mas a sociedade incorporou ovos pagãos, repetindo por tradição coletiva, sem captar a essência. No século XX, o comércio de doces pascais vira global. Fato que cruza com tendências econômicas, virando redenção em venda, oposto ao prescrito. Esses fatos bíblicos e históricos mostram o abismo. A sociedade defende distorções por pressão coletiva,
suavizando o sangue e a libertação prescritos nas Escrituras. O que era sacrifício redentor virou feriado de consumo, ritual repetido sem plena compreensão. Qual parte precisa deixar morrer para realinhar com a verdade?